Bom, pessoal, muita gente, enquanto está se preparando para o Enem, menospreza essas questões discursivas, fala, eu vou fazer prova só objetiva e tal, mas isso é um erro grave. Existem questões que são lindíssimas e que ensinam muito e que caíram em provas discursivas. Esse é um exemplo. Essa questão da FUVEST é uma obra de arte. Linda, 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 de um assunto extremamente relevante, já apareceu várias vezes em várias ocasiões, inclusive no Enem, tá bom? Então vale a pena a gente explorar esse tema. Assistiu o filme que eu falei? Filmaço, viu? Muito bom para você entender também um pouquinho do que ele vai falar aqui. Bom, eu vou ler a questão para vocês, para a gente conversar um pouquinho, porque essa questão merece uma atenção especial. No mergulho autônomo, usa-se cilindro contendo uma mistura de gases comprimidos que são inspirados pelo mergulhador e expirados para o ambiente, óbvio, na forma de bolhas. Um risco associado a essa prática é a embolia causada pelo acúmulo de nitrogênio nos tecidos do corpo quando esse gás é respirado em pressões parciais elevadas por longos períodos. Para quem estudou isso, dá um problema que a gente costuma chamar a embriaguez do nitrogênio. Ele dá uma certa tontura, fora outros problemas que a gente não quer entrar no detalhe para o vídeo não ficar muito longo. Respirar nitrogênio a uma pressão parcial de 1,58 atm por até 10 minutos não é prejudicial à saúde. Então é o limite aí, tá? O tempo de mergulho pode ser aumentado empobrecendo a mistura gasosa do cilindro em nitrogênio e enriquecendo em oxigênio até pressão parcial de 1,4 atm, pois acima desse valor passa a apresentar caráter tóxico. E aí o que eles fazem? Colocam hélio, né? Que é um gás nobre, né? Um gás inerte que não vai interferir e tal, mas isso é outra aula e não tem nada a ver com a questão. Considerando que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, e olha que dica legal que ele deu, e que a cada 10 metros de coluna d'água a pressão aumenta em 1 atm, responda. Bom, a letra A é muito fácil. Um cilindro de mergulho de 12,3 litros, deu o volume de capacidade, foi preenchido apenas com oxigênio, a 140 atm, deu a pressão, a 27 graus Celsius, deu a temperatura, que você já vai passar para cá, 300 Kelvin. Qual a massa de O2 contida no cilindro? Gente, vamos aqui. R é PV sobre NT. Me desculpem a franqueza. O R eu tenho. O R eu tenho. A pressão ele deu. O volume do cilindro ele deu. A temperatura ele deu. Você tem que entender que você calcula o número de mols. Quem tem número de mols tem a massa, que é só multiplicar pela massa molar. Eu não vou fazer, tá bom? Porque se você está com dificuldade nesse tipo de situação, nem adianta continuar a ver, porque o que vem pela frente é muito mais difícil. Então, obviamente, calculou o número de mols, calcula a massa. Vamos para a letra B, que aí a coisa fica linda. Vamos ler a letra B. Considere um mergulho de 10 minutos a uma profundidade constante. Tem gente que não entende. Como é que eu mergulho em profundidade constante? Não, você não entendeu. Ele mergulhou, chegou na profundidade que precisa ser lá, e ele ficou 10 minutos nesta mesma profundidade. Entenderam? É isso. Profundidade constante. E não deixe de observar que 10 minutos é o mesmo tempo que ele fala lá no texto que você só pode ficar com determinada pressão parcial lá por 10 minutos nesse patamar aí. Então já se ligue que ele está falando isso, que é para você usar aquele dado que veio lá no texto. Mas ele ajuda aqui. Então, utilizando um cilindro contendo apenas nitrogênio e oxigênio. Sabendo que o mergulho foi realizado no limite imposto pela toxicidade de O2, ou seja, com a pressão de 1,4 atm, então se você não lembrou, ele já te ajudou a lembrar, e pelo risco de embolia por nitrogênio com pressão a 1,58. Pergunta 1, qual a profundidade do mergulho? Pergunta 2, qual é a composição percentual em mol da mistura gasosa no cilindro do mergulhador? E ele mandou desconsiderar o tempo de descida e o tempo de subida do mergulho. Muito legal. Primeira coisa, o aluno pode ficar em dúvida, tá, mas qual foi a proporção que eu botei de oxigênio e nitrogênio no cilindro? Não interessa, essa é a pergunta. Ele não pegou o ar e botou dentro do cilindro, não é ar comprimido, não. É uma mistura que o cara fez especial para esse mergulho hipotético, que ninguém faria isso. Mas, enfim, ele está lá embaixo
E ele está respirando tanto oxigênio quanto nitrogênio no limite que pode. E o limite que pode é esse. Então a questão é mais de interpretação. Fica até fácil de fazer quando você entende, né? Então vamos lá para a resolução. Bora. Galera, a primeira coisa, vamos lembrar, a pressão do O2, pressão parcial, ela é de 1,4 atm. 1,4 atm. A pressão do N2, ela é, no limite lá, 1,58 atm. Tá bom? Muito bom. Quanto é a pressão total dentro do cilindro? Somou 2,98 atm. Quanto é a fração molar do O2 dentro desse cilindro? Gente, coisa importante em gases, fração molar, você pode expandir para relação em número de mols, em pressão e em volume. Então você tem as pressões, você tem a fração molar, pô. Então a fração molar do O2, a pressão do O2, que é 1,4, dividido pela pressão total, que é 2,98. A mesma coisa, a fração molar do N2, é a pressão do N2, que é 1,58, dividido pela pressão total, 2,98. Também vamos combinar, não é difícil, tá certo? Então você faz a conta aí que eu não vou me perder tempo com isso e etc, etc. Tá bom? Beleza? Resolvido? Bom, agora qual é a profundidade do mergulho? Gente, se a pressão total é de 2,98, isso eu sei, ao nível do mar nós temos 1 atm. Ok? O mergulhador está lá embaixo, ok? Vamos aqui no desenho. Ele está aqui, ele está respirando a 2,98 atm. Muito bom. Então, qual é a pressão que a coluna de água está fazendo nele? Bom, se o total é 298, a coluna de ar, da pressão atmosférica, está fazendo 1 atm, a coluna de água está fazendo 1,98 atm. E como eu amo fazer as coisas por análise dimensional, vamos transformar essa pressão de atm para pressão em metro de coluna d'água. Muito simples. 1,98 atm. Vamos lá? Para quem gosta de análise dimensional, tira atm, bota MCA, metro de coluna d'água, é uma unidade de pressão, viu, gente? Muito usada aí na construção civil. E aí o próprio texto disse que cada metro de coluna d'água equivale à pressão de 1 atm. Então, vai dar quanto isso? 98 vezes 10, 19,8 metros, tá bom? Então, nós temos aí 19,8 metros. A letra B resolvida, tranquilo? Vamos para C, que vai subindo o nível. Vamos ler a letra C? Considere o mergulho descrito na figura ao lado. Aí tem um desenho aí, lindo, colorido, no qual a pressão nos pulmões do mergulhador é de 2,8 atm e a temperatura é de 7 graus Celsius. Eu estranhei um pouquinho. Eu vou fazer com 7 graus Celsius. Mas, mesmo lá no fundo do mar, o nosso corpo tenta manter a temperatura normal. Então, eu não sei se o certo não era usar 36, mas não sou eu que vou teimar com a questão. Vamos fazer com 7 graus Celsius. Mas entenderam que são dúvidas que podem aparecer na hora lá, que você está resolvendo. E se você que resolveu sozinho em casa, botou aí 36, perdoado. Super compreensível isso. Vamos lá. Sabendo que o cilindro está preenchido com uma pressão de 140 atm e que o volume inspirado pelo mergulhador é de meio litro e é igual ao volume expirado, ele faz duas perguntas. Qual será o volume de ar consumido do cilindro a cada inspiração? Assuma que nesse processo a temperatura do gás se mantém constante a 7 graus Celsius. E aí ele faz outra pergunta, que é legal. Qual o volume da bolha de ar expirado quando ela atinge a superfície onde a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 27 graus Celsius? Bom, uma coisa por vez, porque essa parte não é simples. Então vamos começar primeiro a entender. Cilindro de 140, como é que eu respiro numa pressão menor se eu estou em contato? Porque tem um equipamento que reduz a pressão, senão estourava o pulmão da gente. Então, quando você mergulha, tem um equipamento que reduz essa pressão.
E eu não sei quantos de vocês conseguiram entender essa pergunta do volume do cilindro. Sim, porque se você me perguntar qual o volume do gás dentro do cilindro, é todo o volume do cilindro. Todo mundo que aprende gás aprende isso. O volume que o gás ocupa é todo o que está disponível, é o do recipiente, né? Falando de gás ideal. Muito bom, professor. Então, que história é essa? Que eu respiro meio litro. Qual é o volume que eu tirei de dentro do cilindro? É estranho. Então você precisa interpretar. Vamos lá. Vamos ler de novo aqui. A pergunta: qual será o volume de ar consumido do cilindro? Então, nas condições de estocagem do cilindro, a cada respiração. Então, o que você, aluno, precisa sempre buscar nesse tipo de questões é o que é igual dos dois lados. Então, além da temperatura, né, de forma quantitativa. O volume não. Meu pulmão tem um volume, lá dentro é outro volume, certo? A pressão não, são pressões diferentes. Mas o que é igual, gente? Eu sempre disse isso para vocês, para os meus alunos. Não tenha medo de trabalhar com o número de mols. É sempre ele que resolve tudo. Então, o número de mols que você respirou do cilindro é o mesmo número de mols que saiu de lá de dentro do cilindro. O que entrou no seu pulmão é igual ao que saiu do cilindro. Então, é através disso que nós vamos resolver as coisas. Quer ver? Vamos lá? Bora! Não esqueça de pôr as unidades, tá? Vamos lá. Pressão no cilindro, 140 atm. Não é a pressão no cilindro? Volume do cilindro. Então, volume do cilindro. Não é, na verdade, o volume do cilindro. Mas entenda, é o volume que esse gás que eu estou tirando ocuparia dentro do cilindro. Ou melhor, ocupava dentro do cilindro. Tá? Vocês vão entender. Dividido por número de mols. Número de mols de gás que eu respirei. Temperatura T, porque é a mesma temperatura. Tá? Igual. Agora, no meu pulmão. Qual é a pressão no meu pulmão? 2,8 atm. Qual é o volume que eu respirei? Meio litro. Mas tem que entender, é meio litro no meu pulmão. Esse meio litro no meu pulmão, dentro do cilindro, numa pressão muito maior, vai estar num volume menor. Entende? E é isso que o examinador quer saber. Qual é o volume que esse gás, que para mim é meio litro, eu tirei de dentro do cilindro. Tá? Então, o número de mols é o mesmo. E a temperatura também. Então, NT morreu, ok? ATM, ATM. E aqui, facilmente, você vai tirar aqui o volume do gás dentro do cilindro, igual, fizer as contas aqui, ó, metade de 2,8 a 1,4, que fica fácil, tá? Vai passar o 140 para baixo de 1,4, vai dar 0,01 litro, tá? Então, 0,01 litro é o volume do gás que eu respiro dentro do cilindro. Vê que legal? Então, o que para mim é meio litro, dentro do cilindro eu só tirei 0,01 litro. Tá? Por quê? Porque volume não é uma coisa muito confiável, ele varia demais com a pressão. Agora, número de mols, não. Na hora que eu respirei 10 mols, de lá de dentro saiu 10 mols. Tá bom? Então, muito legal. Essa questão é muito bacana para te ensinar conceito. Vamos continuar, que ela não pergunta só isso. Bom, a continuação é muito simples. Ele pergunta o volume da bolha quando chega lá em cima. Aí transformação gasosa. Se você entendeu até aqui, essa parte você não vai errar, mas vamos fazer. Vai. É o mesmo, né? PVNT lá na profundidade vai ser igual a PVNT na superfície. Certo? Vamos lá. Pressão lá embaixo, né? O cara está respirando numa pressão de quê? De 2,8 atm. Lembra? Então, 2,8 atm. Qual é o volume da bolha lá embaixo? Meio litro. Lembra que ele fala o volume inspirado é igual ao volume expirado? Meio litro. Número de mols, eu juro que eu não sei. E a temperatura é 7 graus. Ou seja, 280 Kelvin. Chegou a bolinha lá na superfície. Qual é a pressão? 1 atm. Né? Pressão ao nível do mar. Qual é o volume? Boa, é a pergunta. Qual é o número de mols? O mesmo, né, querido? Porque as moléculas de oxigênio e nitrogênio saírem lá de baixo não vão sofrer mitose no caminho. Então é o mesmo número de mols, N. E a temperatura? 25, né? Ele fala 25 ou 27? 27. 27. Ou seja, com 273 dá 300 Kelvin. Ok? Beleza? E aí? Kelvin com Kelvin, um abraço. Número de mols com número de mols. ATM com ATM. E o volume vai ser o quê? Metade
Aqui, 2,8 por 280 vai dar 1 sobre 100. Metade de 300, 150, dividido por 100, isso vai dar 1,5 litro. Volume, 1,5 litro. Fala sério. Lá embaixo, sai meio litro. Chega lá em cima, 1,5 litro. A bolha dá esse super aumento. É isso, uma questão linda, maravilhosa, espetacular aí, que treinou uma série de coisas. Tá bom? Beleza? Desculpa aí que ficou longo, mas a discursiva tem que ser assim.